Olá, voltamos. Boa noite, galerinha que tava aí. O Instagram derrubou a gente porque falamos muito, né? Mais de uma hora. Então, vou chamar aqui a Nath novamente pra gente terminar o nosso papo. Oi, voltou. Só tá sem som. Oi, Emília, tudo bom? Seja bem-vinda. Oi, Beleza Urbana. Boa noite, sejam bem-vindos pra gente terminar aqui o nosso papo. Tá mudo? Pra gente dar finalizar aqui. Vamos lá. Vamos esperar ela entrar novamente para a gente estar finalizando o nosso papo. Oi, agora que foi. Então, Nath, oi, Emília, tudo bom? Seja bem-vinda. Nath, vamos então dar assim, a gente falou pra caramba, né, que o Instagram derrubou a gente. Vamos falar, acho que falar de uma forma específica, acho que principalmente sobre o seu trabalho, né, para que as pessoas conheçam melhor e vão lá na sua página para te conhecer melhor e entender. E porque acho que a gente já falou de todas as dores que você viveu nesse processo todo de empreendedorismo de 6 anos, né? Que você é uma pessoa bem experiente. Não está escutando a Nath. Tá ouvindo, Emília? Melhorou? Eu acho que... Tá conseguindo eu tô ouvir? escutando. Deixa eu ver se ela consegue. Ela vai responder. Então, Nath, falar um pouquinho sobre o seu trabalho hoje, né? As duas empresas, explicar o que é exatamente para que as pessoas entendam e daí vão lá te procurar e quem sabe, conhecer mais a fundo e conhecer também a sua história, né? Porque quando a gente vira o cliente, vira amigo e acaba se conectando e aprendendo, né? Então, acho que é agora o espaço. E eu também... agora ela está escutando, que bom. E também, depois eu queria que vocês, se tivessem alguma dúvida, alguma pergunta para mim ou para ela, acho que é uma boa hora de estar fazendo as perguntas para a gente responder e finalizar. A hora que eu desmembrei, eu criei a Infusion e a Reconnect. Na verdade, eu primeiro criei uma agência virtual e vi que aquilo não fazia sentido para mim, dava muito dinheiro e não fazia sentido para mim como pessoa. É aquilo de você ficar olhando o autoconhecimento. Eu acho que é muito... Você fica toda hora brincando de quente e frio. E eu acho que a hora que a gente se propõe a empreender, a gente tem que estar disposto a isso, a entender que o caminho vai mudar e que a gente ainda está tentando descobrir qual é o nosso caminho. Então, assim, eu criei a Infusion e, primeiro, como modelo de negócio, testando. Então, eu chamava as pessoas e falei assim, eu quero testar um atendimento individual assim, deixa eu ver se faz sentido, vou botar um valor simbólico aqui e fui testando antes de lançar. Então, eu lancei oficialmente a Infusion dia 1º de setembro e ela existe desde janeiro. As conversas com as escolas existem desde janeiro. Os clientes individuais, os testes de palestra, eles existem desde então. Quando eu não tinha logo, quando eu não tinha nome, o nome não era esse. A empresa começou a existir com R$0 de verba. Eu tinha o conhecimento, eu tinha anos que eu estava estudando aquilo ali, as certificações, tudo. Eu só precisei entender qual é o modelo que funcionava para mim e eu resolvi testar. Antes de ir para o mundo, eu fui testar o jeito que monetizava, se aquilo ali fazia sentido, se aqueles serviços faziam, se eu saberia vender aquilo ali, se fazia sentido para um outro. E aí, eu fiz isso tanto com a Reconnect quanto para a Infusion. Tanto é que a Reconnect, eu vou falar, eu vou colocar aqui só o item da Infusion, porque a Reconnect não tem mídia social, não tem site, você não tem sequer logo, mas tem 12 Mas já tá, há muito tempo, exatamente. Né? Ela monetiza e dá cliente desde o dia que eu falei assim, existe a empresa. E aí veio
dois ou três clientes, é óbvio que é uma empresa que começa a monetizar com zero verba, porque eu sou uma pessoa que tem 15 anos de experiência naquele mercado. Então, tem várias pessoas que já me conheciam e sabiam que a hora que eu anuncio, gente, eu tô trabalhando de novo com isso, vem alguém dali. Então, assim, no primeiro mês, 3 pessoas vieram porque eu já tinha 15 anos de experiência ali. Então, tipo, dessas 3, no mês seguinte viraram 6, que no mês seguinte viraram 12. E aí e é uma coisa que eu fui o tempo inteiro remodelando. Então, o que são as duas? O que aconteceu? São os projetos de desenvolvimento pessoal, de moda, eu adoro, de autoestima. Eu decidi que não quero monetizar mais, eu não quero ter que a minha renda dependa disso. Então, é uma coisa que eu vou voltar para o ano que vem, provavelmente final do ano que vem, porque não dá para empreender 3 ao mesmo tempo. Não, infelizmente, gostaria muito, como multipotencial não dá. Então, é uma coisa que eu só vou voltar final do ano que vem e acalmei meu coração. É muito difícil, você tem que fazer escolhas. Deixar ir, né? Eu acho que é muito importante, às vezes, a gente deixar ir, né? Porque fez parte de uma fase da sua vida, mas agora não faz mais sentido, então a gente precisa liberar para que alguém pegue, talvez. Alguém pegue uma ideia, que alguém... eu tô lendo até o livro da Elizabeth Gilbert, que é A Grande Magia, e ela fala sobre isso, né? Que alguém vai pegar essa ideia e vai ser bom para aquela pessoa durante um período, né? Então, acho que é importante a gente deixar ir também. E acalmar, que também nada precisa ser para sempre. Assim, nesse momento eu estou fazendo uma escolha, eu preciso esses dois fazem mais sentido para o meu momento agora. Nada me impede de voltar no final do ano que vem, se eu puder, se eu estiver disposta a isso. E aí vem a Infusion, que na verdade é um desmembramento. Por que ela também funciona e monetiza desde o primeiro mês, mesmo que seja pouquinho? Porque metade das coisas dali eu já trabalhava no ano passado como Nath Dias, como consultora. Então, hoje em dia, quando eu dou uma palestra de autocompaixão, quando eu abro uma turma de autocompaixão, muita gente já vem daqueles clientes que eu tinha. Eu comunico e falo, agora essa parte está aqui, só de moda que está parada. Então, vem uma galera, por que eu tinha os clientes para testar? Porque eles já me seguiam do ano passado. Então, e eu resolvi desmembrar em 2, porque, por exemplo, a Infusion é uma escola de educação emocional. E o que é educação emocional? É você saber lidar com o seu sentimento, você se entender melhor como se relacionar com os seus sentimentos, né? Então, tem aula desde autocompaixão, como meditação, como você aprender a lidar com estresse, com ansiedade, com coisas assim. Sim. E desenvolver isso. A Cristina Prest fez uma pergunta aqui, eu acho que tem uma pergunta, né? Como saber o meu propósito? E, muitas pessoas, eu recebo mais de 10 por dia de perguntas iguais. E eu acho que eu não sei se ela chegou, ela deve ter chegado agora, mas a gente falou desde o início, né? Depois você assiste novamente, Cristina. Porque o propósito, você só vai conseguir encontrar, né? Entrar no propósito, que eu falo que o propósito é um caminho, quando você se olhar, quando você se conhecer, quando cada vez mais você estiver olhando para dentro. Se a gente estiver distraído, olhando para fora, né, se distraindo com coisas que não fazem sentido na nossa vida, a gente nunca vai encontrar um propósito. E a gente acha que o propósito também está sendo vendido de uma forma que é mágica. E não existe fórmula mágica. Utopia, não existe. Existe um trabalho de olhar para dentro, interno, que demora, que não é fácil, que a gente tem que lidar com as nossas sombras, a gente tem que lidar com questões lá de trás da nossa criança interior. Então, encontrar um propósito é ter coragem para olhar para nosso todo, né? Para não olhar só para uma parte. Uma coisa legal, eu acho, de falar sobre propósito, ainda mais porque se fala muito sobre isso hoje em dia, é de entender que propósitos podem mudar. Então, que, por exemplo, a gente está em... É o caminho, né? O propósito é um caminho, não é uma linha de chegada. Exatamente. A gente está o tempo inteiro, literalmente, o nosso corpinho fica se transformando, as célulazinhas se multiplicam. O propósito também transforma. Então, às vezes, uma coisa que faz agora sentido pra gente, mais pra frente é uma outra coisa, ou desmembra em outra, né? Porque a gente vai mudando como pessoa, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai melhorando, num geral. Então, sim, o propósito às vezes muda, né? O que faz sentido pra gente. E às vezes a gente fica tão focado em buscar o propósito que a gente esquece de caminhar. Isso. A gente não... E o importante é caminhando. Justamente o que a gente tá falando desde o início, né? Você
encontrou o propósito, encontrou não, eu não gosto de falar encontrar, mas entrou no propósito, entrou no caminho do propósito há 6 anos, quando você começou a se olhar e viu que aquela vida que você levava não era uma vida saudável e não ia durar mais quantos anos, né? Da sua saúde, da sua juventude, você estava perdendo vida, porque você não estava fazendo conexões, não estava com as pessoas que você ama. Então você viu que não faz sentido estar naquela vida. Então você olhou para dentro e fez uma mudança. Então o propósito é isso, gente. E o propósito muda, como você falou. Você começou com moda, você foi agora para a inteligência emocional, né? Também a parte do marketing, agregou o marketing. Então, assim, o propósito vai mudando conforme a gente vai mudando, conforme a gente vai se empoderando de quem a gente é, cada vez mais nossa luz pessoal. A gente vai agregando mais coisas, aprendendo mais coisas, deixando ir outras, né? Então, o propósito é isso, é um caminho, não é uma linha de chegada. Não. E é exatamente isso. E assim, a parte boa, assim, quando você é empreendedor, na verdade, isso acontece também no mercado corporativo, né? Você vai tendo mais experiência. Então, a hora que você vai reformular uma empresa, ou desmembrar, ou não sei o quê, você corta os caminhos, porque você já sabe ali como vender, como fazer, o que já funciona melhor, que é uma coisa que a gente dá muita cabeçada quando tá começando. Quando tá começando, a gente tem um monte de teoria, a gente acha que vai dar tudo certo e a gente começa a travar. A gente trava porque aí a gente vê que não sabe como lançar, a gente ainda não sabe aonde vai se expor, como fazer. E é uma coisa que, tipo, hoje foi muito mais fácil para mim desmembrar em 2 e fazer essas 2 crescer muito mais rápido, porque eu não comecei no ano passado, porque eu comecei há 6 anos. Então foi muito mais fácil de monetizar, porque eu tomei muita porrada, porque eu gastei muito dinheiro errado, porque eu antes de fazer um lançamento, eu tinha que ter o site perfeito, eu tinha que ter o logo perfeito, eu tinha que ter não sei o que perfeito. Gente, eu lancei sem ter nada disso. Eu lancei simplesmente tendo um conteúdo bom. E aí você vai ali no trabalhinho de sementinha. Depois tem a hora que você tem que crescer, porque aí você precisa de mais dinheiro. E acho Sim, que claro. olhar o negócio. Porque, por exemplo, quando eu criei a Infusion de Educação Emocional, é entender. A gente está num cenário que tem múltiplas possibilidades. Então, educação emocional, você pode trabalhar com atendimento individual, você pode trabalhar com empresa, você pode trabalhar com escola, você pode trabalhar com pais, você pode trabalhar com educador. Aonde você quer? Porque se você for atirar para todos os lados, também não vai. Então, ter clareza disso ajuda muito, porque aí você consegue ir focando ali as suas estratégias. O meu é exatamente umas coisas mais em grupo e um pouquinho do individual, porque eu gosto muito dessa conexão, mas é uma coisa que eu tenho 2 clientes, aí quando termina um eu abro de novo uma outra vaga, porque então não adianta eu querer ficar vendendo muito individual, porque não faz sentido aquilo ali para mim na minha vida. Então, assim, vem a Infusion, e aí tem um cenário que eu acho que é legal de falar do empreendedor, de que é aquilo de os negócios que são novos, tipo um coaching, tipo educação emocional, tipo branding, que as pessoas não sabem a diferença de branding para marketing. Quando você vai empreender numa área que é nova, ou seja, moda com neurociência, quando você cria uma caixinha nova, que você vai ter que explicar para aquela pessoa por que ela precisa comprar, é muito importante você ter consciência desde o começo que provavelmente o seu tempo de monetizar aquilo maturação, ali, né? De maturar aquilo ali é o dobro de um que já existe. Então, assim, se há uma empresa de branding e uma de marketing, a de branding volta o dinheiro em 2 anos, a de marketing volta um cenário em 2 anos. Você consegue o dinheiro e tá bem em 2 anos. A de branding você vai ficar em 4, porque você vai ter que explicar qual é a diferença do brand para o marketing, por que é diferencial. Né? É a mesma coisa para um coaching, a mesma coisa para quem constela, a mesma coisa para quem para o meu de educação emocional. Você primeiro tem todo um trabalhinho de formiga de explicar o que é aquilo para aquela pessoa, porque a maioria das vezes, porque a gente vai, tem 90% das pessoas precisam de mim. Sim, mas a maioria das vezes, 90% das pessoas nem sabem que nem sabem que elas precisam, exatamente. E elas não vão querer gastar dinheiro se elas não sabem daquilo. Então você precisa primeiro mostrar a necessidade daquilo ali, a importância. Porque ela precisa de segurança, né? A maioria das pessoas compra quando ela está muito segura daquilo, né? Exatamente. Então é uma coisa nova. Como é que eu vou comprar uma coisa nova? Será que vai funcionar? Eu pego muito cliente que assim, nas primeiras sessões ele fala, mas eu não tenho garantia nenhuma. Eu falei, mas eu também não vou te dar garantia nenhuma. Eu já dei de cara, eu já falo, porque a garantia do resultado da transformação vai depender de você. Eu só vou estar sendo um apoio. Entendeu? Eu vou estar te guiando, eu vou te estar ensinando, mas você que precisa
desbloquear algumas coisas, enfrentar alguns desafios, porque eu só vou pegar na sua mão, né, para que seja mais leve, mas eu não posso te dar garantia, não é uma coisa que você vai comprar, né, e você tem garantia, você pode trocar um produto físico, né, que você... Exatamente. Isso é muito difícil. E aí você tem que saber vender isso daí de uma forma que a pessoa vai se sentindo confiante, aí ela descobre que precisa de você, mas ela não se sente confiante às vezes de gastar dinheiro X. Então cabe a você como empreendedor entender qual é o caminho que você vai usar para que ele vá se sentindo seguro para gastar aquele dinheiro. Então assim, muitas vezes todas essas caixinhas novas ou profissões novas ou modelos novos, ele tem um trabalho maior, então vai demorar mais, você vai ter que investir mais dinheiro, mais tempo, mais energia. Então isso é importante que fique alinhado desde o começo. Então quando eu decido que quando eu decidi, por exemplo, eu quero a Infusion, eu também entendi que aquilo ali, dentro do modelo que fazia sentido para mim, ele ia demorar um tempo para monetizar, principalmente porque metade da verba da Infusion vem de escolas. Escolas é um processo seletivo pior que multinacional. Você faz 50 milhões de reuniões até fechar o contrato. Então, isso você tem que ter muito ciente. Então, se demora muito... quando fecha o contrato é um dinheirão. Mas até chegar ali, todos os meses que não monetizou, e aquele tempo que você gastou, e aquela energia que você gastou, você precisa ter muita consciência disso. E a partir dali, eu falei, então eu preciso de uma outra fonte de renda. Quero voltar para o CLT? Não queria voltar para o CLT. O molde de CLT não fazia sentido para mim, ia me engessar de bloquear aquilo ali. Então, qual é o outro caminho? Precisa ter um outro caminho. Então, aí foi quando eu testei o da agência virtual, que funcionou financeiramente e não funcionou para mim como pessoa, aquele modelo. Não tinha propósito nenhum aquilo ali, faltava um monte de coisa. E aí foi quando eu parei para olhar para o meu canivete suíço, que nem a Rafa fala, e falei assim, quais são minhas habilidades? Por que eu trabalhava com aquilo? O que eu era boa naquilo? O que eu era boa era muito mais... Não era o layout, não era só pegar e fazer um site, um post. Era tudo que eu sabia de estratégia. E nisso eu fiquei boa 2 vezes mais, porque como empreendedora eu tinha toda a minha experiência. E muito como empreendedora que eu aprendi na porrada. Eu aprendi gastando dinheiro errado. Eu aprendi... Então, assim, e aí eu pego e monto um outro modelo. E aí nasceu a Reconnect. A Reconnect é uma empresa de consultoria para pequenos negócios. Onde eu uso toda a parte de estratégia. Onde muita coisa que eu aprendi, como na porrada. Porque... era muito diferente quando eu tinha que criar uma campanha e você cria o planejamento, você cria o layout, você cria toda a estratégia. O dinheiro não é fácil. Você tem o seu salário ali todo mês. O seu mindset, a hora que você está criando, cliente, né? Você sabe a estratégia, você sabe que tem dinheiro na conta, você vai lá e cria. A hora que eu virei empreendedora, a hora que doeu... Que eu fico brincando que foi a água que bateu a água bateu na bunda. A hora que eu fui fazer o primeiro lançamento precisando muito do dinheiro para entrar, eu esqueci todas as teorias que eu tinha de planejamento, de estratégia. Eu comecei a atirar para todos os lados e esquecer a estratégia. E aí eu comecei a errar, a perder dinheiro, a usar errado, porque ali eu não era a pessoa com 15 anos de carreira. Eu era a pessoa doída que eu precisava pagar com aquela empresa, pagar meu aluguel. Como é que eu fazia para pagar meu aluguel? E ali você fica com um foco muito... Quando você começa a sobreviver, você perde toda a estratégia. Então, quando eu entro como consultora, eu conseguia agregar com essa visão, porque eu sabia exatamente onde eles estavam patinando, eu sabia exatamente onde eles estavam errando, e eu conseguia dizer, não pode fazer isso, não pode. Eu vou segurar a sua mão aqui, porque se você entrar no modo desespero, você perde toda a estratégia. Exatamente. Exatamente o que eu falei, assim, os meus clientes, eu falo, olha, eu tô aqui para te apoiar, para segurar a sua mão, mas você que vai ter que fazer o processo. Tá. Eu sei que é duro, não é fácil, né? Porque o meu trabalho de coaching eu digo que é diferenciado porque eu trabalho questões muito profundas. Tanto que a constelação familiar é uma ferramenta que vai me ajudar muito. Porque eu preciso desbloquear crenças lá de trás. Porque eu sei que a pessoa não evolui se ela não trabalhar as questões internas lá de trás. Né? Como eu não evoluí. Eu fiquei 10 anos bloqueada. Porque eu não trabalhava as minhas questões internas. Mesmo com terapia, com vários apoios. Mas às vezes é muito lento, né, o processo. E aí o coaching, né, eu fiz o processo de coaching como cliente, foi onde eu entendi que eu não queria fazer, porque
porque foi maravilhoso. Eu não foi eu quero ser coach quando eu fiz o processo de coach. Não foi isso. Eu fiz um processo de coach para entender o que eu não queria fazer. Foi maravilhoso. Porque eu sabia, ali eu descobri que eu não queria trabalhar com várias coisas que eu achava que eu queria. Né? Eu queria trabalhar com festa, eu queria trabalhar com confeitaria, eu queria trabalhar com marketing de experiência. E aí depois eu fui me aprofundar, eu falei, não, eu não quero nada disso. E aí depois, aí eu até criei um plano de negócio, né, com a coach, dizendo que eu queria fazer um marketing de experiência, uma empresa e tal. Só que o que aconteceu? O medo me travou novamente, me paralisou. E aí eu não segui. Eu peguei o projeto já tudo pronto, o plano de negócio, e engavetei. Aí eu falei, não, então, o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso me arriscar de alguma forma. Aí eu fui começar a pesquisar e eu falei, cara, como é que é esse negócio de coach? Eu já tinha feito como cliente, mas eu não sabia como era pra ser. Eu não acreditava em mim, sabe? Então, como é que eu vou ser coach se eu não acredito em mim? Né? Como é que eu vou ajudar a pessoa se eu não consigo me ajudar? E aí foi quando eu me joguei e falei, cara, é isso. Eu vou me arriscar. Eu entrei numa formação, assim, sem dinheiro, porque, assim, é uma coisa cara. Eu falei, não, eu preciso tentar, eu preciso, né, não aguento mais viver nessa dor, nessa agonia de saber que tem potencial, saber que tem energia, saber que sabe fazer muita coisa, só que não, como é que eu vou fazer sozinho? Eu achava sempre que eu tinha que ter alguém, né, que eu tinha que ter uma sócia, que eu tinha que abrir uma empresa, tinha que ter muito dinheiro. E aí eu falei, não, eu vou arriscar, e fiz a formação e ali desbloqueou muita coisa. Ali meio que parece que caiu todos os véus que eu mesmo estava criando, porque ninguém, não tinha nenhum culpado. Eu mesmo que estava criando na minha vida, uma realidade que não era real. Então, o que você falou faz muito sentido, que a gente acha que existe um salvador, existe uma pessoa que vai pegar e vai resolver os nossos problemas, né? Vai encontrar o nosso propósito. Ah, então, eu quero uma garantia, tá? Eu vou te pagar para você encontrar o meu propósito, mas não é bem assim. Eu não posso falar nada para você. Você que tem que encontrar as respostas dentro de você. Exatamente. Né? E aí, trabalhar a partir disso. Então, tipo, tô travando aqui, por que eu tô travando? Se você não olha para o que tá travando... Exatamente. E entender também que tem um cenário que, assim, a gente está numa sociedade que está muito se estimulando, vai lá e faz, só vai lá e faz, só vai lá e faz. Eu acredito muito em vai lá e faz e botar a mão na massa. Nada não é claro. A gente intenção mais ação, né? Não existe só ação. Tem que ter uma intenção e uma intenção alinhada com quem você é. Senão não faz sentido. Exatamente. E entender na hora que a gente vai caminhar e a gente vai sentir algumas coisas. Então, algumas coisas a gente vai entender que vão continuar fazendo sentido e outras não. Então, a gente precisa o tempo inteiro estar ouvindo para poder ir seguindo a partir dali. Então, tipo, vão sempre se abrir várias possibilidades de gente para pagar para uma coisa, para fazer outra coisa, para desmembrar. A gente tem que ficar olhando aonde a gente está travando, por que está travando, porque é ali que estão as respostas que fazem o negócio sustentável. Então, enquanto eu não entendi que era muito importante para mim, tanto quanto trabalhar com propósito, tanto quanto continuar ali porque tanto dos dois negócios eu tento ser a pessoa que eu não tive. Porque existiam profissionais incríveis de consultoria? Existiam. A um preço que eu podia pagar quando eu estava precisando mesmo? Não tinha. Então, assim, isso eu acho que assim, é muito importante para mim eu entender que eu quero ser sempre a pessoa que eu não tive nos dois processos. Trabalhar com escola é porque eu era criança com TDAH e aquela escola podia ter feito um monte de diferença que não fez. Isso é óbvio. Olha, viu como... Não, nos dois eu tenho esse processo de entender que é o que você falou, de ressignificar a dor, de você transforma o karma no dharma. Ok, exatamente. Mas também é importante olhar para mim como ser humano, que eu sou uma mulher que também já trabalhei muito e tô cansada. E que eu gosto de viajar e que eu quero viajar e que eu quero de vez em quando ter dinheiro para comprar essas coisas que é cara. Então, se é isso, eu preciso ter dinheiro. Então, como é que eu faço para ter dinheiro enquanto eu tenho propósito? Sim, exatamente. Tem que olhar os dois, entendeu? Se eu não olho para isso, não adianta que eu só querer viver de propósito, que é o que eu fiz com moda, eu só querer viver de propósito e não olhar para o meu financeiro, ficar só olhando quanto está crescendo e não olhar que eu não estou conseguindo pagar minhas contas porque eu tô doendo de vender. Porque, mas eu estou fazendo o que eu amo. Aí não faz sentido, eu tô fazendo né? O que eu amo, e eu também... Você não tá exercendo... É uma lei que quem conhece o Deepak Chopra, né? Que é um livro muito bom, que é as 7 Leis Espirituais de Sucesso, que ele fala que a lei do dar e receber. Não adianta a gente só doar aqui conteúdo, né? Eu ficar aqui no computador, gerar conteúdo, planejamento. E se eu não tivesse retorno? Não vai fazer sentido para mim, né? Eu tenho que pensar no
não cuidar de você, e não ter ali o mínimo. Isso era uma das coisas que eu falei até no texto que a gente se conheceu, né? Dá pra gente, é importante sim ter foco, viver com menos vida por um tempo, mas não dá para abrir mão da vida por 5, 6 anos, não dá para esquecer daquilo que a gente gosta tanto de fazer e nunca ter dinheiro ou tempo para fazer aquilo, porque tem a gente antes do empreendimento, assim, eu amo meus 2 negócios, mas eu também amo poder e você viajar. Precisa comer, você precisa morar, você precisa pagar suas contas, então não tem como, então, assim, né, negligenciar isso, né? Tem que olhar e ter um negócio, então, se a mãe está empreendendo, é importante que ela entenda desde o começo que é valor para ela ter dinheiro, porque ela vai surtar, que é uma coisa que eu via muito, assim. Ela fica, algumas mães desesperadas, porque o negócio não monetizava no tempo que precisava, e um negócio precisa de tempo para monetizar, e às vezes é bastante tempo, principalmente com pouca verba. E ela entra em desespero porque fica vulnerável ali o filho. E quando a gente tem filho, né? A gente não quer que passe necessidade porque a gente está decidindo ir atrás do propósito. Então, assim, alinhar desde o começo. Cara, eu quero empreender, eu não quero abrir mão de ter uma coisa que tem valor. Mas eu também não quero que meu filho passe necessidade. Eu também não quero expor meu filho a isso. Então, nisso vai ter que no meio. O caminho do meio talvez seja uma CLT por um momento, né? Voltar. E testar várias CLT. Às vezes vai para uma, vai ter uma chefe que vai ficar humilhando. Então tá bom. Não significa que todas vão ser assim. Infelizmente, em alguns momentos vai ter que ficar trocando, ficando numa até achar a próxima, Sim. Mas entendendo que tá ali se movimentando, que não precisa anular e que o caminho nem sempre é fácil e linear e rapidinho. Eu tô há 6 anos desmembrando. Agora tem um mais consistente. Porque também você vai aprendendo os atalhos, você vai tendo mais experiência e vai conhecendo pessoas, né? Vai batendo a cabeça, vai errando, que é fundamental, né? No caminho, então a gente tem que errar, senão a gente não aprende. É fundamental lidar com o erro também, porque muitas pessoas não conseguem lidar com o erro, com o fracasso, só que o fracasso faz parte da vida, né? Então, isso é também que eu falo sempre nos meus textos, que se a gente não lidar com a nossa sombra, com a nossa parte mais feia e com o nosso fracasso, a gente não está inteiro na vida. A gente está pela metade. A gente fica nessa expectativa. É que assim, a gente tem uma sociedade que estimula que a gente fique o tempo inteiro. A gente tem que ser a mais bonita, tem que ter um corpo legal, tem que ser a mais bonita, a mais bem-sucedida, a espiritualizada, ter o melhor corpo, tem que ser tudo e mais um pouco. Só que assim, é impossível a gente ser muito bem sucedido em todas essas áreas, mas a gente fica o tempo inteiro na expectativa de que a gente tem que ser bem sucedido, porque senão a gente vive numa sociedade que incentiva o medo, né? Onde ela cresce a partir do nosso medo, onde muita indústria ganha a partir desse medo. Então, e a gente vive que nem ratinho na rodinha, na sobrevivência, porque se eu não for magro o suficiente, ninguém vai me amar. Se eu não for bem-sucedido o suficiente, eu vou perder meu emprego. Então a gente fica o tempo inteiro tentando sobreviver e não se permite errar. A gente fica sempre com expectativas altas e reais, porque sempre é impossível a gente ser bem em todas essas áreas. A gente não vai ser bom em todas essas áreas. Vai ter sempre alguém melhor. E a gente não lida com esse cenário. A gente não lida com esse cenário de que o outro vai ser melhor. E a gente se dói muito quando a gente vê que tem um outro melhor ou que a gente deixou cair algum pratinho. E a verdade é que a gente vai deixar cair pratinho. Vai, com certeza, faz parte. A Shonda Rhimes, que é a que faz o Scandal e um monte de seriado, eu idolatro ela. A gente vive exatamente isso, né? A gente vive o tempo inteiro com ansiedade, a gente vive o tempo inteiro se sentindo muito, se cobrando muito. Né? E a Shonda Rhimes, ela diz isso. As pessoas me perguntam, ela tem 3 filhas e 1 milhão de seriados e, enfim, ela é incrível. Trabalha pra caramba. E eles perguntam pra ela como é que ela faz pra ela ser incrível. E aí ela fala para as pessoas, eu não faço. Porque o dia que eu tô com a minha filha, eu perco o último episódio de não sei o que do meu seriado, que é uma coisa importante. E o dia que eu tô lá no episódio importante, eu tô perdendo a apresentação da minha filha. Então, assim, sempre vai cair pratinho. E a gente não lida com... Eu me senti muito mal quando eu vi que eu não consegui o financeiro que eu
que eu projetei, que é absurdamente fora da curva para o cenário que eu tinha como empreendedora, aquilo doeu no meu valor, assim. Eu me senti horrível como pessoa quando eu não consegui o financeiro que eu queria. Só que dentro daquele cenário empreendedor, estava muito acima Claro. do que devia. E Só também que entender que foi uma escolha, né? Uma decisão, né? E faz parte, as escolhas, né? Que a vida é feita de escolhas, faz parte de você agregar tudo, né? Se você fez uma escolha, você tem que aceitar o que aquela escolha vai te trazer, tanto de positivo quanto de negativo. A gente não olha o crescer, a gente olha a nossa expectativa. E a nossa dor, ela vem a partir da nossa expectativa. A Daisy tá falando que é péssima para malhar. Eu acho que dá para botar um exemplo básico de vida, assim. Fiquei 1 ano sem malhar. Esse ano comecei a ir pra academia. De repente tem 1 mês que eu parei de malhar. Isso é real até, isso é meu até, mas isso acontece com todo mundo. Aí você ficou 1 mês sem malhar, já fica aquela dor de voltar a malhar. Quando eu volto para malhar, eu me sinto uma merda, porque eu fiquei 1 mês sem malhar. Eu não olho que 2 meses antes eu malhei 3 meses. Se eu malhei 3 meses, olha eu malhei o lado mais do copo cheio, né? A gente só olha um copo vazio. A gente alinha a expectativa com o que a gente achou que tinha que ser. A gente não alinha a expectativa olhando com quem a gente era. Exatamente. Olhando com quem eu era, eu parei 1 mês, mas eu malhei 3. Então é só voltar. Então, se eu não fico ali no meu chicotinho, é até mais fácil voltar. Mas eu fico tão atrasada que eu parei, eu não tô dando conta, eu de novo não consegui dar conta daquilo, que eu paro de novo. A Natália Leandro A Natália Leandro tá falando de perdoar quando algo não sai do jeito que queríamos. Isso é fundamental. A gente precisa parar, largar o chicote e se acolher. E ver que se não deu certo, tá tudo bem. Ok, essa vida que segue. O que você aprendeu com aquilo? E vai dar errado. É entender que, eu fiz o meu melhor, é isso que importa. Eu não consegui 1 mês, eu sou humana. A gente é humano. Claro. A gente vai errar. Ih, travou. Peraí, vou? Acho que voltou. A gente vai errar, a gente não vai conseguir ter o corpo perfeito, o trabalho perfeito, a vida financeira perfeita. Em alguns momentos, alguns pratinhos vão cair. E é aceitar, ter compaixão com a gente, igual a gente consegue ter com o outro. E muitas vezes a gente não consegue ter. A gente vai falar coisas horríveis pra gente mesmo que a gente jamais falaria pra um amigo. A gente vai se sentir horrível por coisas que a gente falaria pra um amigo que, nossa, mas nem foi tão grave assim, é só volta aos pouquinhos, olha quanto você já fez. A gente não faz esse exercício com a gente mesmo, né? Com certeza. E é muito importante que faça, porque se a gente não carrega no chicotinho, né? Quando a gente fica frustrada, quando a gente fica com o chicotinho muito pesado, com a autocrítica muito forte, isso paralisa. E quando a gente tem o autocuidado, quando a gente respira e fala, só não dei conta, tá tudo bem, todo mundo não dá conta, é que a gente tá muito desconectado dos outros. Mas todo mundo não dá conta. Então, quando a gente se permite ser humano, quando a gente até conversa com o outro, né? Eu acho que a gente não tá desconectado. Eu acho que a gente tá focando só no palco deles e não tá sabendo o bastidor, né? O bastidor, todo mundo sente a mesma coisa que você. A mesma frustração, o mesmo medo, né? A mesma culpa. Então, assim, só que a gente se conecta só com uma parte, né? A gente não consegue ser o todo e enxergar que o outro também, né, passa por isso que a gente tá passando. A Conexão Interior tá falando, vocês comentaram um pouco que eu me identifico sobre querer ter o cenário ideal para atuar. Uma, inclusive, falou que começou pequena e depois investiu mais e ainda assim teve um retorno positivo. Exatamente, é o caminho do propósito, né? A gente começa sem nenhum investimento, né? E vai mudando, vai aprendendo com os nossos erros, né? Para que você consiga ter esses resultados. Mas às vezes é preciso olhar cada vez mais para si mesmo, né? As estratégias que tá dando errado, o que eu posso mudar, o que eu posso aprender com elas para poder mudar um pouco a rota. Né? Eu acho que é isso que a gente falou. A Conexão Interior estava falando isso do cenário ideal. Eu acho isso muito importante porque eu tive uma fase que eu vejo muita gente tendo, que é por insegurança também. Quando eu comecei com essa parte de desenvolvimento pessoal, eu não lançava nada enquanto eu não tivesse mais um curso, e mais um livro e mais alguma coisa. Eu nunca me achava pronta. Eu tinha que estar sempre fazendo mais um curso. Nossa, teve um ano que eu
Teve curso que eu nunca abri. Eu tinha, assim, cada curso que lançava eu entrava em desespero, porque eu precisava daquilo. Eu precisava de um curso para aprender a ser melhor, para aprender alguma técnica. Depois eu tinha que ter um para vender. A síndrome do conhecimento, né? É a síndrome do conhecimento, né? E isso é um problema, porque você não se coloca no caminho, você não começa. E, na verdade, o caminho vai começar quando você começa a caminhar. Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes. Assim, eu acredito que a Lívia vai concordar. Você primeiro começa, é aquilo de... Põe 1 ou 2 primeiro de graça para você entender como é que funciona ali o processo. Depois, se você não está se sentindo confortável, põe um valor simbólico. Põe R$50, R$100 do processo. Às vezes só para o outro também ver valor de estar pagando e de você começar a colocar, ver aquilo ali como negócio. E aí você continua testando. E para um pouco, às vezes, de comprar cursos. Porque o comprar curso tem que ser de investimento. A sua empresa tem que estar monetizando. Senão você está só gastando e está só saindo e você não está nunca tendo retorno. Que é o que a Rafa fala, né? Que é ela fala muito no curso, no Decola, né? Que é o empreendedor que não é sustentável, né? Tem um nome aí que ela dá um termo muito bom, que ela fala que é aquele empreendedor que está ajudando todo mundo, fazendo todo mundo tudo pro outro, de graça, fazendo umas parcerias loucas, só que nunca pensa em si mesmo. Então, ele não sustenta, né? Não existe um negócio dessa forma. Isso. E é muito importante pensar, essa é a hora que você tem que largar um pouquinho o propósito e se olhar como empreendedor, como um empresário, como o seu negócio ele tem que ser sustentável. Se você está ainda pagando o curso e ainda está entrando muito menos dinheiro, é a hora de parar e pensar, eu preciso botar isso aqui na prática para entrar um pouquinho mais de dinheiro antes do próximo. Porque tem que seja para botar o site, a gente fica querendo comprar o mais caro, o logo a gente quer fazer com a melhor pessoa. E, na verdade, você precisa começar a entregar para que aquilo seja sustentável. É melhor começar... Eu sempre falo isso, gente. Tipo, eu sou diretora de arte. Então, para mim, eu queria ter o site mais caro do mundo, com a pessoa mais foda do mundo, mas a minha empresa não se bancava aquilo ali ainda. Pelo site da Infusion, por exemplo, no Wix, me dói como diretora de arte, Mas a empresa precisa primeiro estar dando aquele dinheiro para que entre, para que eu possa pagar o cara que eu gosto. Investir um site melhor, exatamente. Exatamente. Investindo, isso né? tem que ser em todas as áreas. A gente tem que primeiro começar com o mais ou menos e colocar no mundo e entregar para o outro, entender como é que vai, que é caminhando que vai se fechando o modelo de negócio, e aí vai entrando dinheiro, e aí a gente vai colocando de novo. Porque senão fica só saindo e aquilo nunca vai ser sustentável. A gente não se banca como empreendedor. E aí isso é um problema, porque aí tem uma hora que a gente fica exausta. A gente está lá 2, 3 anos e não monetiza, e a gente fica, empreender não é para mim. E acaba não dá para ser só de propósito. Não dá para viver só de propósito. Desistindo. Tem que entender a parte estratégica do negócio. Então, se é um negócio, precisa monetizar. Precisa mexer. Tenho problema com venda. Então, começa a entender, coloca um preço simbólico e vai colocando o preço que você se sente confortável. E eu acho que também os desafios, né? Cria desafios para você mesma, né? Por exemplo, se você tem timidez, eu tenho também, eu falo, né? Eu tenho questões também de vídeo, de imagem. E aí, isso aqui foi uma forma tanto de colaborar com essas mulheres que me inspiram, né? Que estão no mesmo processo, no mesmo propósito que eu, tanto para me desafiar, para eu estar aqui ao vivo falando com vocês. Então, assim, cria esses desafios para você mesma, né? Para você começar a aprender errando, né? Não é a melhor live do mundo, mas é a que eu consigo fazer agora, né? Com essa coisa natural, não é uma coisa planejada, que eu acho que nem funciona. Eu acho que tem que ser uma coisa bem de bate-papo, de fluidez, né? De verdade. E aí vai tentando se desafiando, né? Cria isso para você mesmo, porque o maior desafio para nós não é o outro, não é o concorrente, não é nós mesmos, é o desafio diário que a gente tem com a gente mesmo, né? De se vencer, levantar da cama todo dia e ter coragem, ter garra para continuar nesse propósito, que não é fácil.
E assim, coloca o desafio e faz, é a partir do fazer que você vai ter as respostas. Do que funciona, do que não funciona, do que você sente com aquele processo ou não, do que você quer, do que você não está confortável, você nunca vai saber se você não coloca. Ou se você coloca sempre. É a partir dali que você vai ver, não gosto do individual. Eu só entendi se que eu queria trabalhar com educação emocional e não com psicologia, que eu não queria fazer fazendo. Eu tive que atender. Aí eu entendi que eu não queria ter um monte de atendimento individual, tendo um monte de atendimento individual. Eu falei, não, isso me suga muito, não quero isso meu dia inteiro. Mas se eu não me coloco em ação, eu não consigo entender o que eu quero para mim. E aí você não consegue estruturar o seu negócio. Você só vai conseguir estruturar e moldar e crescer fazendo, com a mão na massa. Não tem jeito. Com certeza. Então, Nath, pra gente encerrar, que eu acho que já a segunda live, né, vai ficar muito longa, né? As pessoas não vão se conectar talvez tanto, né, com a mensagem que a gente quer falar, né? Quer contar um pouquinho da nossa história, né, do nosso caminho do propósito, né? Como você tá esses 6 anos aí como empreendedora e seus desafios, foi muito rico, né, a sua história, né? E saber como que o propósito vai mudando, né? Então a gente... E tá tudo bem. E tá tudo bem, exatamente. Tá sempre tudo bem. E então a gente vai abrir agora para pergunta rapidamente. Quem quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Algumas pessoas já fizeram a pergunta, mas eu acho que agora é o momento para a gente estar encerrando aqui a nossa live. Quem quiser dizer, falar de alguma dificuldade, ver se a gente consegue ajudar, né, Lívia? Sim, porque eu acho que é uma boa hora para tirar alguma dúvida, né? Quem está aí nesse processo aí. A gente já respondeu. Mais alguém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos esperar aí, galerinha. Quem está ao vivo aí... É legal de aproveitar, né? Para perguntar do que está com dificuldade empreendendo, já que somos 2 empreendedoras aí. E as 2 trabalham, uma com marketing, a outra também com consultoria. Então, a gente pode... Ser sustentável vai ser uma dica para me seguir. Faço curso atrás de curso. Assim, a gente, quando faz curso atrás de curso, a gente geralmente é a partir da nossa insegurança, né? Isso faz parte do processo. Você está começando uma área provavelmente nova. Então, você fica com medo de não entregar, de não estar bom o suficiente ou de não ter a estratégia suficiente para lançar. Só que você nunca vai entender como vai lançar se você não lançar. Você vai ter que lançar e entender, isso aqui eu não gostei de falar dessa forma. Isso aqui tá muito mecânico, tá muito formal. Isso não sou eu. Eu gosto de lançar com vídeo, eu gosto de lançar com live. Só que enquanto você não lança, você não faz ideia do que você gosta e do que você não gosta, né? E dos seus serviços também, assim. Tem que ser sustentável, porque no fim do dia é um negócio. Senão a gente fica só gastando dinheiro e fica exausta esse caminho nunca funciona para mim. Porque tá drenando, né? Tá só saindo. A gente não vê a parte... saindo de um lado e não entrando no outro. Exatamente. E tá tudo bem se quiser que o propósito seja só hobby, mas então que fica alinhado. Que aquele dinheiro vai ser sempre de hobby, que vai fazer para devolver só para a sociedade. E aí alinhar as expectativas, né? Mas Sim. Acho que é isso. Se alguém tiver mais alguém para fazer. Alguma pergunta de alguma para essa empreendedora super experiente que está 6 anos aí, né? Eu tenho muito que aprender com ela, com certeza eu vou. A gente vai conversar muito, né? Porque você vai me ajudar bastante. Então, por isso que é maravilhoso ter essas trocas, porque a gente aprende, a gente se inspira, a gente vê com quem já atravessou esse deserto, né? Então, é maravilhoso ter essa parceria, essa troca. E eu tô muito feliz de você estar aqui. Realmente, gratidão, que eu acho que foi incrível. Acho que quem vai assistir também a live gravada se tiver alguma dúvida, pode mandar, que eu mando para a Nath e ela responde depois no privado para vocês. Eu acho que é bem bacana, né? Porque eu acho que a oportunidade dela estar aqui, de estar esse tempo, né, cedendo esse tempo pra gente, né? Também para perguntas, eu acho que é bem bacana todo mundo ser atendido, né? Quem vai ver ao vivo e quem vai ver gravado. Pois. Eu vou botar no Instagram da empresa, mas é esse aí que eu tô, que é o da Reconnect nem tem. Se alguém quiser conversar de consultoria, só fala com a Lívia para me chamar, ou pode chamar pelo da Infusion. Só para acompanharem e tal. Mas no geral não era nem para vender, nem nada disso aqui não. Era muito mais para trocar
experiência, Sim. contar um pouquinho do processo, contar. Eu acredito muito nessa troca, eu acredito muito em cada um descobrir qual é o seu caminho, qual é o seu processo, e como eu já passei algumas etapas, eu acredito muito nessa troca de a gente ouvir. Porque às vezes a gente está gastando muito dinheiro e esquece de que nem a da Conexão falou, e esquece que aquilo tem que monetizar, que é um negócio. Então Claro. tem que entender o que está monetizando e fazer a gente. Às vezes a gente só se toca quando a gente está vendo uma live. Assim, eu já tomei uns tapas na cara assim também. Quando eu estava vendo live ou fazendo algum curso. Eu vou dar um exemplo meu básico como empreendedora. Quando eu estava como consultora, tinha uma época que eu tinha o site lindo, incrível, não tinha nenhum serviço lá vendendo. E aí, como é que eu reclamava que não vendia? É óbvio que não vendia, nem tinha nada. As pessoas não sabiam nem exatamente como vender. E às vezes são coisas básicas que a gente está tão ali na dor que a gente esquece. E tinha com venda, geralmente tem a ver com a gente. Não era a crise. A crise influencia. Mas, por exemplo, eu dei Acho que travou. Oi, voltou. Agora voltou. Agora ficou mudo. Acho que travou e agora você tá mudo. Eu não tô escutando. Tá me escutando? Ah, ainda tá travado lá. Travou. Saiu. Gente, então acho que é isso, tá? Muito obrigada para quem esteve até agora aqui com a gente. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só mandar uma mensagem no privado, tá bom? Depois, tá bom? Um beijão e boa noite para todos vocês.